Feche os olhos, por gentileza, vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, meu Deus, por estar aqui nessa madrugada. Nós estamos, meu Pai, às 2 da manhã, daqui a pouco nós finalizamos a Casa Firme e nós não temos nada que nos arrepender. Um grande dia, meu Deus. Portas foram abertas. Eu acredito, meu Pai, numa geração salva, a nossa casa sendo salva. Eu acredito, meu Deus, que esse jejum, o trabalho que foi realizado, meu Pai, não foi desperdiçado, muito pelo contrário, meu Deus. Nós soltamos e liberamos muitas sementes aqui. E se essas sementes caírem, meu Pai, em terra fértil, vai frutificar, meu Deus. Porque, não, meu Pai, é o Senhor que faz crescer. Meu Deus, não é, meu Pai, o sol, não é a chuva, meu Pai, é o Senhor que permite o crescimento. E nós cremos, meu Pai, no nosso crescimento. Porque se o Senhor, meu Pai, quiser, meu Pai, pode nascer qualquer árvore no deserto, meu Deus. Se o Senhor desejar, meu Deus, pode, Senhor, acontecer, meu Pai, qualquer milagre, qualquer situação, mesmo sendo impossível, nós acreditamos, meu Pai, que o poder da oração, o poder do jejum, o poder da obediência, meu Pai, abre portas, acelera, destrava, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, em portas sendo abertas. Eu acredito, meu Pai, numa geração, meu Deus, totalmente, meu Deus, voltada, Senhor, ao temor. Meu Pai, uma geração com temor, meu Deus, uma geração que te teme. Sim, meu Deus, eu acredito. Eu peço, meu Pai, que o Senhor conduza, meu Pai, esta reunião. Meu Deus, que não seja eu, mas seja a Ti, Senhor, a todo momento. Meu Deus, desde as palavras, as direções, as revelações, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor, nos ajude. Meu Deus, daqui algumas horas, meu Deus, 48 horas, nós estaremos realizando um grande trabalho, que é no sábado. E sei, Senhor, que é o Senhor que vai fazer essa obra. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar para isso, porque é isso que o Senhor nos ensina. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-os pela renovação da mente, para assim nós possamos receber essa capacidade, a capacidade de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sim, meu Deus, eu acredito nisso. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, entregue essa reunião em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Hoje nem a impressora estava imprimindo direito. Então você vê que o Deus, ele trabalha de várias maneiras. E eu gostei muito da palavra que ele trouxe. Né? Ele vai nos conduzir, nos levar nessa madrugada. Porque é uma palavra de crescimento. Uma palavra que o título é pelo poder do Espírito. A bispa disse no culto de 2020, mais precisamente em 24 de agosto de 2020, alguns querem viver ao som dos sinos da capela, mas eu quero uma missão a 1 metro do portão do inferno. Uma frase que ela não se recordou aonde ouviu. E é isso que deveria ser o desejo de cada cristão. Muitos de nós procuramos sempre o lado mais fácil, mais confortável, que não tenhamos tanta pressão, tanta dificuldade, tantos problemas. Mas nós já aprendemos que todo cristão,
toda uma pessoa que quer progresso na vida, porque progresso é alegria, felicidade. Ao contrário disso, vai te trazer frustração, retrocesso. Então, uma pessoa que ela busca ser feliz, ela precisa de progresso. E viver aos sinos da capela é um lugar confortável que vai te deixar no mesmo lugar de sempre. Mas, como nós aprendemos, nós precisamos de um mentor, de um inimigo e de um aprendiz. Todos nós precisamos assim. A vida é assim. Nós precisamos aprender com quem é melhor do que nós. Nós precisamos ensinar aquilo que aprendemos. E nós precisamos de um inimigo para nunca nos acomodar. Todos nós precisamos de um problema. Se olhar para a nossa carne, ela quer sempre o conforto, ela não quer se arriscar, ela não quer desafios, ela não quer situações difíceis, mas é o progresso que nos mantém vivos e felizes. Quando nós vivemos uma vida estagnada, sem desafios, sem crescimento, sem avanços, nós vivemos uma vida frustrada. Hoje, as empresas estão focadas em contratar profissionais que realmente têm a capacidade para resolver problemas. É aquela pessoa que ela está olhando para o mesmo lugar. 10 pessoas estão olhando para o mesmo lugar, mas só ela enxerga como resolver, como facilitar esse processo, como acelerar e levar essa empresa a um outro patamar, levar essa empresa a um outro nível. Hoje, nós vemos muitos, depois que tiveram experiências ruins com a igreja, correndo para o lado do coach, buscando um modo de vida diferente, por algum trauma, algum abuso que sofreu, não querendo mais vir para a igreja, mas procurando um caminho, um atalho, uma forma de viver que não inclua Deus. Mas, quando você começa a cavucar e você começa a analisar os ensinamentos de cada coach, você vê que todos os princípios que eles ensinam é ligado à palavra de Deus. E mesmo uma pessoa que ela não quer a palavra de Deus, mas ela cumpre os princípios, você vê que há uma melhora. Não há comparação de você ter um relacionamento com Deus. Mas muitos usam todos os princípios que a palavra ensina para ter uma vida melhor, uma vida com resultados. Nunca vai ter uma vida aquela que o Senhor nos preparou, mas vai ter melhoras. Quando nós cremos certo, nós vivemos certo. Se eu foco em hábitos ruins para me livrar deles, eu vou potencializar os hábitos ruins. Se eu falo, meu Deus, eu não quero mais mentir. Meu Deus, me arranca mentira. Eu oro que toda mentira venha sair da minha vida. Você potencializa a mentira, mas você ora e fala, meu Deus, eu quero viver pela verdade. Eu quero andar pelos caminhos da justiça. Eu quero andar pelas veredas. Eu sempre quero buscar a cada dia falar a verdade, viver na integridade, viver na purificação, a cada dia ser um instrumento da tua verdade. Você potencializa aquilo que você quer. Quando nós olhamos e fazemos oração que nos leva para a frente, pedidos que nos levam para a frente, você tem mais resultado, infinitamente melhor do que você fazer pedidos olhando para trás. Eu não quero mais roubar, não, eu quero ser íntegro, eu quero ser honesto, eu já creio, eu sou honesto.
Eu não quero mais viver uma vez, não quero viver uma mente dividida, não, eu quero viver uma mente única, unificada, eu quero ter uma mente de Cristo, eu quero ser íntegro. Íntegro é estar por inteiro em algo. O Senhor, Ele busca isso de nós. Quando você está por inteiro no Senhor, você também vive a integralidade de Deus. Deus nos ensina aonde devemos nos posicionar e quando nós devemos nos posicionar. Porque na vida, tudo é posicionamento. É gostoso ficar ao lado do sino, mas Deus nos chamou para estar a 1 metro do portão do inferno. É maravilhoso estar numa posição confortável. Mas o Senhor nos chamou para isso. E nós precisamos parar de procurar facilidades. Porque nada na vida é fácil. Por que seria diferente com Deus? O Senhor te chamou para esticar a sua corda. O Senhor te chamou para esticar a sua mente, para ampliar a sua tenda. O Senhor não te chama para se esconder de dentro da tenda, muito menos na caverna, como foi a caverna de Adulão, como foi Elias correndo depois da mensagem de Jezabel. O Senhor não quer que nós venhamos nos esconder, ser apagados por situações, mas muito pelo contrário. A posição de Elias é a posição que Ele quer que nós viemos estar. Que seja o único de 400, de 500, de 1000, de uma nação. Mas existe alguém lá. E quanto mais nós ficamos sozinhos, mais o Senhor pode nos usar, porque é muito mais. A propaganda é muito melhor feita, relacionado às obras do Senhor, quando não há como, não há saída, não há diploma, não há contato. Mas tudo flui, tudo anda, tudo caminha. Ninguém entende o que você tem, mas Deus sabe, você também. Ninguém consegue compreender como você chegou lá. Mas você sabe que Deus conduziu em cada centímetro, em cada passo, em cada ato, em cada palavra. Nada substitui relacionamento com Deus. Mesmo que muitos tentam usar somente os princípios de Deus, Deus não quer que você tenha uma vida um pouco melhor nessa terra. E mesmo se você tivesse uma vida com excelentes resultados financeiros, o Senhor já diz o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu lembro de uma frase num filme, que é aquele filme do Paulo, apóstolo de Cristo, que ele pegou, né, e ele estava mostrando a proporção do que o homem vive para essa terra e o que tem esperando por nós após esse pingo no meio do oceano. Ele pegou um pouco, né? Ele mostrou, ele exemplificou que o homem vive pela água que está na palma da sua mão. E todos os dias que passa, ela vai se escorrendo. Mas o reino de Deus é como todo o resto do mar. Nós vivemos por uma água que se escorre todos os dias na palma da nossa mão, que nós não conseguimos segurar. Comparado a todo o oceano da eternidade que tem aguardado, ou melhor, nós estamos aguardando a volta e nos encontrar com o nosso Redentor. Tudo que você faz é ficar nessa terra. E a pergunta que fica, qual é o legado que você deixa? Qual é a próxima geração? O que você está fazendo para mudar realmente esse mundo? E quando eu falo isso, não é somente algo genérico, mas o mundo da sua casa, o mundo do seu trabalho, da baia do teu trabalho, o mundo das suas redes sociais, o mundo do seu filho, da sua filha, do seu marido. Porque muitos, eu atendi recentemente uma pessoa e ela falava para mim,
falou várias coisas, que foi e exortou e falou e declarou, né? E as coisas, ela começou a ficar muito confusa, porque não estava tendo resultado. E ela vê, não, mas primeiro Deus me direcionou para lá, depois Ele me direcionou para cá, e hoje eu não tenho resultado, e eu estou confuso, eu preciso, tal. Eu falei assim, você está preparado para ouvir tudo? Porque para mim eu acho que você não está preparada. Não, eu estou preparada, por isso que eu estou aqui, tal, 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 tal. Então eu fui e descasquei abacaxi. E falei tudo que precisava ouvir ela. Muitas vezes a gente acha que o problema está no outro, até você descobrir que você é orgulhoso, você é arrogante, você é egoísta, não pensa nos filhos. Nós precisamos observar que as coisas é muito clara, mas às vezes a gente está olhando tanto para nós e acredita que o problema é outra pessoa que está me prejudicando. Mas é o próprio Deus que está usando essa pessoa que é ímpio para tratar com o justo. E sempre foi assim. O ímpio, ele pode prejudicar você, sim. Mas também o ímpio pode favorecer você. E o ponto é que o Deus usa pessoas. Se nós não aprendemos a amar pessoas, respeitar pessoas, nós vivemos uma vida rodando. Tem pessoas que não aguentam pessoas. O mundo da tecnologia cada vez mais está mais avançado. Por quê? Porque cada vez está usando menos pessoas. E o Senhor nos chamou para ter contato com pessoas, amar pessoas, salvar pessoas, orar por pessoas. O Senhor fala tanto sobre o bom pastor. Quando nós pegamos em João 10, se eu não estou enganado, 10:3, ele fala do porteiro. O porteiro abre a porta e a voz do pastor ele ouve, a ovelha ouve a voz do pastor. Quantas vezes nós somos usados para facilitar a operação de Deus? A melhor coisa do mundo é como você pode ser um porteiro. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Nós precisamos saber que muitas vezes essa é a honra do cristão. Você poder ser um porteiro para que o bom pastor cuide das ovelhas. E leve estas ovelhas para fora. Fora do quê? Tem muitas que estão tão aprisionadas, tão escravizadas por tantas coisas na vida. E nós temos a oportunidade, porque não é obrigação, uma oportunidade. Recentemente eu vi Deus ele usando a bispa para algo que você fala, não pode ser. Não vai, como, de que jeito, de que maneira, isso entende, mas você não pode racionalizar. A fé não é racional. A obra de Deus, e muito menos você servir a Deus, é racional. Porque não é quando, não é onde, nem de que maneira, porque essas perguntas não vêm de Deus. Essas perguntas vêm do seu próprio ego, ou muitas vezes da sua covardia. Perguntando para você de que maneira, como será feito, aonde será feito? Essas perguntas nunca vai ser perguntada por Deus. Deus não está perguntando para você como, quem vai ser, como vai ser, de que maneira vai ser. Ele simplesmente fala, vai ser. Ele não te chama exatamente para você resolver um problema, muito pelo contrário, Ele não te chama para resolver problema, Ele te chama para você desfrutar uma vida abundante enquanto Ele resolve o problema. Ele vem para resolver o problema e você desfruta da sua vida abundante. Porque isso é fé. É você confiar em Deus diariamente, sabendo que alguém está tratando o seu problema. Tem um medicamento, tem um Deus, tem um médico que está tratando o seu problema enquanto você desfruta uma vida poderosa, abundante, a 1 metro do portão do inferno. As coisas de Deus é algo que, ao mesmo tempo, muitos não entendem, ao mesmo tempo, muitos não querem entender. A Bíblia diz em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O versículo deixa claro que pode haver outros deuses, mas nunca terá um parecido com esse. Porque desde a antiguidade não se viu, nem ouviu, nem se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Sempre vai existir um Deus. Se existe mais de um Deus na nossa vida, não foi Ele que colocou. Muitas vezes, eu lembro nesse mesmo atendimento, eu mesmo usei a expressão, você criou um Deus que Ele não te confronta. O fato de a pessoa perguntou, mas aonde eu estou sendo egoísta? Simples, você faz tudo, você vive como uma pessoa ímpia e você decidiu viver assim, e você decidiu ficar nesse jugo e você não casou. Você vive uma vida realmente por causa do dinheiro e assumiu tudo. Por quê? Porque realmente estava muito cômodo, o ímpio fornecia muita coisa, tinha uma condição muito tranquila. Então você vai se submetendo, mas esse mesmo ímpio xinga, ofende, pragueja, fala mal. Mas como fala besteira? Eu ouvi umas coisas, eu falei, não, nem essa eu conhecia. De assim, ser tão imoral usando o nome de Deus, que eu falei, como você se submete? Simples, é uma pessoa que simplesmente decidiu viver uma vida à base por princípios e valores baixos. Porque se você observa que você está prejudicando a sua família, você não fica nesse jugo. Você não vai aceitar condenar uma geração por causa de dinheiro. Porque a Bíblia fala, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Nós amamos. Eu tenho 2 filhos e sei como eles precisam de mim. E eu vejo como eu gosto e preciso deles. E mesmo Deus mostrando que eu sou mau, sei dar boas coisas. E se eu posso dar boas coisas, é porque vem de Deus. Nada que vem do homem é bom. Mas tudo que vem de Deus é bom. O homem, nós já nascemos com essa tendência. Você vê desde os bebezinhos falando é meu, me dá, me dá, me dá. Você vê que a raiz desde o bebezinho puro, que ainda está comendo, ainda estou tomando leite, só sabe falar, dá, é meu, eu quero. O Senhor vem e nos mostra que Ele vem para mudar essa mentalidade, tirar o egoísmo. E a mentalidade de você condenar, porque a gente sabe que não se compra, você não tem como comprar o sucesso dos filhos. O sucesso dos filhos vai ser um trabalho diário. Desde o acordar, ao almoço, ao café, à janta. Todos os dias é um processo, todos os dias acorda, lê a Bíblia, ora, faz o livro de gratidão, escova os dentes, toma café, ouve o programa. Todos os dias você vai colocando, em um dia. Eu lembro que a gente ficou dias e dias e dias assim, sem colocar nada, nem filme, nada. Um dia a gente coloquei e falei, vamos sentar e vamos ver um filme aqui. Viu o filme? Acabou o filme, depois estava com preguiça de orar. Eu falei, não, isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Como é fácil entrar o que é ruim. Como é fácil entrar uma preguiça, entrar um corpo mole. Até então, você não adianta, é uma dieta rigorosa. Uma pessoa que está indo para uma competição fisiculturista, ele tem uma dieta rigorosa.
Inclusive até a quantidade de água, não somente de comida, até água. Ele tem uma quantidade exata para beber. Porque se você bebe muito, você fica muito inchado. Se você bebe pouco, você não consegue ter a mesma performance. Se você come muito, você não seca. Se você come pouco, você não tem força para treinar. Então tudo é contado, é pesado, tem balança, tem quantidade, tem os milímetros. Para ter o quê? Um resultado. Se o mundo já aprendeu que na vida precisa de disciplina, precisa de rotina, precisa de hábitos bem estabelecidos, é a mesma coisa. Você quer saber sua identidade? Veja os seus hábitos. Os nossos hábitos vão falar a nossa identidade. Quais são os hábitos que nós estamos praticando hoje? Em Isaías 54, 17, diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Tenho falado e repito, só teme quem não conhece a Deus. Eu lembro de uma frase que eu ouvi, eu não lembro se era de Billy Graham, que ele falou: você só tem medo do futuro porque você não enxerga Deus no seu futuro. Se nós colocamos Deus no nosso futuro, você não teme nada. Simplesmente você vive uma vida sem medo, uma vida em paz, uma vida que tem aflições, quem tem desafio, mas você sabe que toda ferramenta contra a mim, a minha família, ela não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa herança dos servos do Senhor. O Senhor tem uma herança, um poder. Uma das coisas que eu vejo que é maravilhoso, e depois que eu aprendi a usar, eu comecei a ter muito mais resultado na minha vida, é você realmente imaginar na sua alma. Como imaginou na sua alma, assim as coisas são. Elas se tornam, elas acontecem. O fato de você visualizar, o fato de você declarar, o fato de você enxergar, o fato de você já ver, você quer algo novo, você quer um carro, você quer uma casa, você começa a visualizar, você dá condição, você coloca uma mentalidade da excelência, as coisas vão acontecendo. A bispa falou recentemente que houve uma pesquisa num grupo de pessoas, não sei se era 30, 40, 50 pessoas, depois umas outras 40 pessoas, pessoas que ficaram visualizando, pessoas que ficaram mentalizando, pessoas que ficaram conjecturando, trabalhando a sua mente, e outras não pensaram da mesma maneira. Aquela que visualizou, começou a ter um avanço em construção de massa muscular. Bispo, mas de que jeito? O poder da mente. O cérebro é uma máquina complexa e uma das mais evoluídas que existe. E quando nós trabalhamos a nossa mente até nesta pesquisa, houve uma melhora no condicionamento muscular. Muitos vão começar agora só a dormir mentalizando, né? Vou perder peso, agora vou entrar no manequim 38, começa a visualizar. Agora, se continuar comendo, não adianta. Meu pai está visualizando há muito tempo, não resolve nada. O fato de você não realizar nada, isso vai contar. Mas eu achei interessante que isso mostra que até há uma construção, um avanço na musculatura, na massa magra, só no fato de você trabalhar a sua cabeça, de você condicionar a sua cabeça.
Em Isaías 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A coragem que já recebemos não é algo natural. A coragem que vem do Senhor é algo sempre será sobrenatural. Quando Deus fala, acontece. E nós precisamos dar um ponto final, colocar o ponto final em muitas coisas na nossa vida. E uma delas é levar a sério quando a palavra de Deus sai do altar. Porque se ela sai do altar, ela tem direção e ela vai só ser recebida se você ouvir e não escutar. Porque escutar, você escuta muita coisa. Simplesmente o fato de eu bater essa caixa na madeira aqui, ó, você está escutando. Agora, a palavra de Deus tem que ser ouvida. Quando você ouve a palavra de Deus, você obedece. Muitos repetem mensagens poderosas, mas acabam não crendo nelas. Agora mesmo no culto das 23, né, eu falei, declarei, profetizei. Mas se você não recebe para você, se você não continua o processo da declaração, você falando todo dia, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou valente, eu sou resiliente, resistente, persistente, consistente, temente, eu sou corajoso, eu sou cheio do Espírito Santo, e você todo dia fazer esse processo. Se você não para, se você para, você não tem resultado. Se você não para, você começa a ver resultados. Porque você muda seu modo de falar, você tem mais fome. Deus, ele coloca uma fome que você começa a entender o que é sabedoria, porque agora você quer ler a Bíblia. Você quer ouvir o programa. Você começou a eliminar coisas da sua vida, você entendeu que mente dividida. Você não dá para escutar a palavra de Deus e depois escutar o noticiário. Começar a acreditar tudo que está sendo liberado na TV. Tudo que está sendo liberado pela vizinha. Tudo que está sendo liberado nas redes sociais. Você começa a se alimentar da palavra de Deus, depois se alimenta de novela, se alimenta de filme. Bispo, mas não pode ver filme? Não, claro que você pode ver filme. O problema é que você tem que saber qual filme que você vai ver. Eu fui cair na besteira quando eu tinha acho que 10 anos, 11 anos. Eu e meu irmão, estava sozinho em casa. E a gente vai cair na besteira de ver Exorcista. Aí você já sabe, né? Se houvesse como ter duas luzes no mesmo ponto de luz, a gente acendia na casa. Porque ali, assim, só mesmo na glória para ter mais luz do que estava naquela casa. Se dormia com a luz acesa e amanhã era a luz acesa, a sua sombra te assustava. Então, quem vê Exorcista sabe, sozinho, 2 crianças, à noite, e foi cair na besteira de ver. A questão é que aquilo, não tem como chegar num nível daquilo sem um nível, né, de medo, de terror, se não houvesse uma influência. O diabo, ele também dá criatividade. Você vê a quantidade de desgraça que está no mundo, e todo dia a gente ouve uma nova, né? A bispa falou recentemente de outras aqui pesadíssimas, né? Você vê, meu Deus, mas como o ser humano pode chegar a ser tão miserável, sem vergonha assim, abusando de crianças, bebês? Aí você vê, é o mesmo ser humano que consegue ter um nível de influência, de criatividade para fazer um filme de terror pior que o outro. E o que acontece? É uma porta aberta. Eu lembro de uma vez numa casa que eu fui fazer uma visita, orar por ela. A gente orava e orava e orava e orava e o negócio não estava saindo. E quando orava, e saía, depois voltava de novo. Eu falei, não, tem coisa errada aqui. Aí eu falei, deixa eu ver os jogos, os filmes aí que tem guardado. Aí eu comecei a ver, era um pior que o outro. Inclusive jogos pesadíssimos.
bandas de rock, aquelas lá que... Uma banda assim, daquelas bem mesmo, que falava só do diabo mesmo. Aí eu comecei a entender, mas aquilo não vai sair mesmo, tem algo... Ali tem coisas que precisam... Bispo, eu penso sempre o seguinte... Tem coisa que é melhor tirar, que não vai te agregar nada mais na tua vida. Filme como, por exemplo, filme de Exorcista, outros filmes, bandas, um monte de coisa aí que vai colocando, vai agregando. Eu lembro de uma vez ter feito uma visita numa casa, aquele boneco se não estou enganado, da Marvel, da Pantera Negra, estava trazendo opressão para casa. Aí você fala, mas como? Não sei se tinha alguma coisa, alguém deu para ele, mas aquele boneco não estava direito, aquele negócio. Tanto que quando tirou, orou, acabou. Então, às vezes, a gente está vendo que tem uma porta aberta, coisas estão ligadas, você vai, ora, unge, depois dá brecha, começa a falar, começa a botar um filme, uma novela, começa a ver alguma coisa, aí você vê que começa a voltar também. O diabo não precisa de uma porta, muito menos de uma janela, ele precisa de uma pequena rachadura na sua vida, para ele poder entrar. Então o fato de nós não levarmos a sério as coisas espirituais, e levar sempre na brincadeira, acreditando que isso não tem nada a ver, isso é só um boneco, isso é só um brinquedo, isso é só uma banda de rock que fala de uma letra pesada somente. Isso aqui é só um filme. O diabo ele coloca dessa maneira, relativiza. Pare de levar as coisas tão a sério. Para que você vai levar as coisas tão a sério? Eu penso sempre nisso. Leve a Deus a sério e saiba que tudo que você tem, se uma Bíblia é tão poderosa, se uma música que você coloca numa casa, um louvor de adoração, o ambiente muda, por que não vai mudar com uma banda de rock, falando só do satanismo? Ou um filme? Nós não podemos mais levar as coisas de Deus na brincadeira, porque tudo tem uma consagração, ou é para o mal, ou é para o bem, ou te leva para cima, ou te leva para baixo. Ou te deixa mais feliz, ou te deixa angustiado. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu andava com uma pessoa que ela ouvia às vezes Bruno e Marrone. Meu Deus do céu, quem lembra sabe o que eu estou falando. Você chegava lá, você já começava até a chorar, porque sempre há traição na música. Né? O cara nunca saía de uma bem. Eu falei, sempre, dormiu na praça, não fez essa mulher com o outro, saiu com o outro, e ela te enganou com o meu melhor amigo. Eu falei, meu Deus do céu, que música que vai te deixar feliz, de jogar para cima? Quem está conseguindo me entender aqui? Aquilo que você ouve, aquilo que você escuta, aquilo que você assiste. Nós oramos tanto, ore pela tua visão. Consagre teus ouvidos, saiba o que você está ouvindo, o que você está falando, o que você está enxergando. O Senhor fez os sentidos para quê? É uma porta de entrada. Quando você sabe, tudo vai ser uma porta de entrada para a sua mente. Quando uma pessoa faz aquele bolo de milho, você lembra quando você era pequeno, sua mãe fazia. Ou aquele bolo de fubá, você sente aquele cheiro, vem aquela memória. Você vê uma cena, você vem aquela memória. Você prova aquela comida, você vem aquela memória. Você ouve aquele barulho, você vem aquela memória. Tudo é voltado para a memória. O diabo ele vai trabalhar em todos os sentidos para alterar a sua memória, alterar a sua mente, dividir a sua mentalidade. Sempre será assim. Tudo que você tocar, aquilo que você falar, aquilo que você enxergar, aquilo que você sentir, o teu olfato, a tua audição, tudo vai ser voltado para uma construção de memórias. E muitas vezes, se não vai ser no subconsciente, vai ser no consciente. Gatilhos rápidos. Coisas que você não precisa pensar. Nós precisamos trabalhar na nossa vida com Deus, sempre colocando Deus no consciente. Porque o consciente, você não precisa pensar para tomar banho,
Você não pensa para dirigir. Você não pensa para pisar certo, para escovar os dentes. Por quê? Porque é uma memória curta. O seu cérebro já está automatizado, ele não precisa mais pensar para isso. Mas quando nós colocamos Deus como a nossa única verdade, nós arrancamos os gatilhos negativos, nós saímos do automático, nós começamos a trabalhar de maneira excelente. Porque agora eu não sei viver de outra maneira. Quando eu passo no lugar, eu vejo alguma coisa fora do lugar, eu quero arrumar. Em qualquer lugar. Diversas vezes. Passei na rua, peguei lixo, botei no chão. Peguei lixo no chão, botei no lixo. No shopping, mesma coisa. Cadeira fora do lugar, eu arrumo. Se o papel está lá, se alguém deixou alguma coisa lá, você vai conserta. Porque simplesmente você aprendeu que não tem outra maneira de viver. Porque se eu começo a fazer somente dentro da minha casa, ou dentro da igreja, quando alguém está vendo, eu estarei sendo um dependente de imagem. E o meu caráter está deformado. Porque aquele que vive somente de uma maneira, uma mentalidade de Cristo, só sabe viver assim. Viva de uma única forma. Haja de um único jeito. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. As palavras declaradas, ela precisa ter endereço. Você precisa declarar diariamente na sua casa, na sua família, na sua empresa. Antes fará que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Quais as últimas declarações que você fez na sua empresa, na sua vida, na sua mãe, no seu pai, no seu filho? Quais as declarações que você faz diariamente? Ou melhor, de hora em hora? Porque é muito rápido, é só algo de 20, 30 segundos, você para lá e você começa a declarar. Você coloca a tua mente, você já começa a declarar: eu sou determinado, eu sou focado, eu sou confiável, eu sou criativo, tolerante, amoroso, sincero, honesto, disciplinado, humilde, otimista. Eu sou pontual, prudente, eu sou valente, continuista, resistência, persistente, continuista em tudo que eu faço. Aonde eu passo, o que eu faço, tudo tem que fluir. E você começa a declarar. E a bispa falou recentemente daquele conhecido dela, que ele sempre, quando eu perguntava para ele: e aí, como você está? Eu estou sempre velho, gordo, careca. Acabou ficando velho, gordo, careca. Se você declara algo negativo e acontece, por que não vai acontecer algo positivo? Declare diariamente. Viva com um padrão. Faça declarações poderosas para a sua vida. Acredite no processo de Deus. Não perca mais oportunidades. Quantas palavras nós estamos ouvindo, quantas mensagens estamos escutando. O que o Senhor já falou para você? Qual é a última palavra que você ouviu e praticou? As mensagens do final do jejum, as liberações, as revelações, o que Deus vem falando para você e você está ignorando. Ou você simplesmente não leva a sério da maneira que deveria ser levada? Leve a sério a palavra de Deus. Assim será a minha palavra. Repita comigo: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Que palavra que sai da sua boca agora? Qual é a declaração? Qual é a profecia? Para onde você está direcionando as suas orações? Nós fizemos um trabalho, um jejum de 12 horas para a salvação dos jovens, das famílias. E como a bispa falou, né, à tarde, mas o próprio bispo Murilo ainda lhe falou que se fosse um jejum de causas impossíveis, de liberação de bênção, de restauração de dinheiro, de algo
que esteja relacionado à sua zona de interesse, teria muito mais pessoas. À tarde, no início do propósito, meio-dia, tinha muito pouca pessoa aqui. Porque simplesmente não enxerga que nós fomos chamados e nós somos chamados para salvar almas, orar por almas, ser intercessor. Nós aprendemos, uma das primeiras coisas que a gente aprende na nossa vida é ser intercessor. Quando você era pequeno, quando você teve o primeiro contato com o Senhor, a primeira coisa, antes de você orar por qualquer coisa, você orou por você. Você entendeu o poder da oração. E o fato de você orar, você já começou a sentir melhor. O fato de nós acrescentarmos 1, 2, 3 minutos na nossa oração e declarar em outras vidas, para outras pessoas, o que vai mudar a sua vida. Nós não perdemos tempo, muito pelo contrário. O que você declara volta para você. Então, a maneira que nós estamos declarando, as orações que nós estamos realizando, o foco que nós estamos colocando, está mudando muita coisa. Nós precisamos realizar orações e declarar e abençoar o povo do Ministério Mudança de Vida. Abençoar os nossos irmãos. Orar pelos projetos sociais. Orar pelas crianças. Orar pelos jovens. Orar pelos líderes. Orar, nós precisamos orar. Nós precisamos declarar. Porque a palavra que sai da minha boca, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Sempre ela volta cheia. Você sempre vai ver resultados numa simples oração. E o que o Senhor quer é que seja simples. Jabes, a amplificada ainda usa a expressão Jabes, criador de dores. Na amplificada está ainda entre parênteses, ela coloca assim, como uma interpretação, Jabes, criador de dores. Você vê ele simplesmente fazendo uma oração simples. Ah, Deus, abençoa-me, aumente as minhas terras. O pessoal está achando que eu esqueci, não esqueci não. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores, e Deus atendeu o meu pedido. Quando nós olhamos os detalhes, é uma simples oração que causou o quê? No meio de Crônicas, você vê no início de Crônicas ali, já Jabes, no meio de uma genealogia de Judá, tem um lá. Poderia ter outros Jabes, outros criadores de dores, mas aquele lá foi o mais ilustre da sua família. O mais respeitado da sua família. E é assim que o Senhor nos chamou para viver. Um povo respeitado. Um povo que tem resultados diferenciados. Um povo que sabe porque foi chamado. E não teme nenhum desafio. Como eu falei aqui no início, muitos estão buscando simplesmente, alguns querem viver ao som dos sinos da capela, mas o Senhor te chama para viver a 1 metro dos portões do inferno. Nós somos chamados para guerrear e não ter medo de nada, porque o nosso Deus, Ele elimina o nosso medo somente pelo fato de você andar com Ele. De você enxergar o seu presente e o seu futuro sempre com Ele. Nós acabamos tendo resultados totalmente voltados para o nosso nível de confiança e automaticamente nós recebemos coragem para enfrentar. Se coloca de pé, por gentileza. Feche seus olhos.
Nesses últimos minutos que nós estamos aqui nessa madrugada, eu peço que você fale com Deus e apresente a Ele por que você veio nessa madrugada, o que você quer dEle. O que você está buscando do Senhor hoje? Quais são os pedidos? O que realmente Ele já te chamou, Ele já te mostrou, Ele já te despertou e ainda você não fez? Quais as decisões que não foram tomadas? Quais são os passos que não foram dados? Qual é o posicionamento que ainda não foi realizado? Você é um homem e uma mulher poderosa. Preste muita atenção. Às vezes a gente está aqui e depois de um jejum desse a gente come um pouco e vem esse sono e vem essa dificuldade de se concentrar. Mas se você der o seu melhor e você realmente colocar a sua cabeça no lugar, você vai entender que as coisas já estão acontecendo. Talvez um tempo atrás você não estaria numa madrugada. Talvez um tempo atrás você não faria um jejum de 12 horas. Mas as coisas estão mudando. O fato de você entregar mais, sacrificar mais, o fato que você vai ver muito mais resultado na sua vida. Mas nós precisamos estabelecer hábitos novos. O hábito de conhecer a Deus. O hábito de se aprofundar em Deus. O hábito de pegar uma Bíblia antes de dormir, ao acordar. E se eu não estou com sono, eu pego uma Bíblia. Porque eu vou orando, eu vou buscar. Eu vou, tomo, se for um copo de café, mas eu não vou ser mais roubado. Eu não serei mais roubado. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei o dia de hoje. O que eu estou fazendo hoje está construindo o meu amanhã. Porque a sabedoria, ela constrói, o discernimento consolida. Pai amado, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por cada um que está aqui. Meu Deus, eu vejo, meu Pai, que não é fácil. Mas o Senhor nos chamou, meu Pai, para estar nos sinos da capela. Não, meu Pai, é uma zona confortável. É uma vida sem progresso. É uma vida sem resultado. É uma vida, meu Deus, que nós vamos viver reclamando. Porque nós não estamos no lugar que nós fomos chamados para estar. O Senhor, meu Pai, quer um povo diferenciado. E eu acredito nisso. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visita cada coração. Visita as famílias. Visita os jovens. Visita, meu Deus, a cada homem, a cada mulher que está aqui. Aqueles que estão na transmissão. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, modificar. Que o Senhor possa restaurar. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar o pensamento, meu Deus, a consciência, que não será nem por força, nem por violência. Meu Pai, será pelo Senhor, será pelo Teu poder. E que possamos, meu Pai, viver, meu Pai, pelo Teu poder. Que possamos, meu Pai, ser conduzidos pelo Teu Espírito. Que tudo na nossa vida, meu Pai, venha a ser mudado, alterado, transformado, meu Deus, modificado, meu Deus, através das nossas decisões. Eu declaro, meu Pai, um povo cheio de sabedoria, um povo poderoso, um povo inteligente. Eu declaro, meu Pai, um povo resistente, um povo consistente, um povo temente a Deus.
Eu declaro um povo forte e corajoso. Eu declaro um povo cheio do Espírito Santo, um povo determinado, um povo focado. Eu declaro, meu Pai, a criatividade, meu Deus. Um povo criativo, um povo tolerante, um povo humilde, um povo disciplinado. Eu declaro, meu Pai, a prudência, um povo maduro, altruísta, um povo corajoso. Eu abençoo a sua vida. E que respostas venham ser dadas nessa madrugada. Que você venha ter nesta quinta-feira grandes respostas. Que portas venham ser abertas e que você venha ser favorecido. E que a palavra de Deus venha ser lei na sua vida. Que brechas sejam fechadas. Que limpas. Que você venha fazer limpas. Venha limpar aquilo que até então estava bagunçado, estava sujo. Mas que tudo venha ser limpo, organizado. E eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro uma mente de Cristo. Eu declaro uma visão de Cristo. Eu declaro você recebendo a sabedoria de Cristo. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude. Meu Pai, nos ajude, Senhor. Sem o Senhor não é possível. Não é possível. Eu preciso que o Senhor, meu Pai, nos ajude. Nos ajude, meu Pai, nessa quinta-feira. Meu Pai, nos ajude, meu Pai, na sexta, nesse sábado. Eu entrego, meu Pai, em tuas mãos a nossa vida. E que tudo venha fluir, tudo venha caminhar, tudo venha, meu Deus, ser pelo teu poder, pela graça, pelo favor. Eu acredito nisso, meu Pai. Eu agradeço, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, continuar falando a cada coração. E que hoje, meu Pai, nós entramos aqui de uma maneira, mas sairemos de outra. Mudanças aconteceram. Respostas, meu Pai, foi gerada. Respostas, meu Pai, estão sendo entregues, meu Deus. Eu acredito nisso. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais e te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.